muito fácil também, quem diria o ambiente do Flamengo, né? Porque foi campeão da Copa do Brasil no último domingo, um grande festejo, e aí depois embalou de vez nesse personagem peculiar que é o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Então tudo gira em torno dele, que não vai estar em campo nessa partida de logo mais contra o Atlético Mineiro, 20 horas aqui no Maracanã, mas ele prometia, vou estar na arquibancada norte, que é o setor ali mais popular do Maracanã, né? Mas não dá para dizer que é de última hora, mas consultando bases ali até, enfim, questões de Maracanã, segurança, um contato ali com pessoas que entendem do riscado aqui, achou mais prudente não embarcar nessa onda de ir para o setor norte ali, por mais que ele gostaria de, enfim, marcar essa sua posição nos braços do povo. Vai assistir a partida de um camarote aqui no Maracanã, mas tudo vai girar muito em torno dele, né, Glaucia? Por conta dessa questão que ele está afastado momentaneamente pela diretoria do Flamengo. Foi uma decisão, pelo que eu tenho de informação, da diretoria do Flamengo, o departamento de futebol do Flamengo, e o Felipe Luiz entendeu que respeitava essa decisão da diretoria. O Felipe Luiz, obviamente, não gostou dos comportamentos do Gabigol, aquela esbravejada, mas já conhece a peça de muito tempo. Então, no final, eles se abraçaram ali, enfim, na comemoração. O Felipe Luiz chamou ele de meu filho. Mas o tom, a temperatura exata do Felipe Luiz, acho que a gente vai saber exatamente na coletiva de imprensa, depois dessa partida, que ele vai ser muito questionado sobre isso. O Flamengo tem vários desfalques, líderes do elenco, por exemplo, vários desfalques, líderes do elenco, como o capitão Gerson, que teria até ficado incomodado com a atitude do Gabigol, enfim. Está lá com a seleção brasileira em Belém no treinamento para essa data FIFA, não disputa essa partida. O Arrascaeta, por exemplo, que é um dos outros expoentes desse elenco do Flamengo, também não vai estar em campo. Pode ser que esteja assim no Maracanã, mas não vai estar em campo porque vai muito provavelmente passar por uma cirurgia amanhã no joelho esquerdo. Então o Flamengo tem vários desfalques para essa partida. O De La Cruz ainda se recuperando de lesão, Varela, seleção uruguaia, enfim, tem vários problemas. Mas tudo, como eu disse, gira em torno do Gabigol, porque a gente pergunta para pessoas assim, e aí, ele vai voltar a jogar com a camisa do Flamengo ou não? Tudo é possível, é a resposta neste momento. Tudo é possível. Certo é que a diretoria ficou bem satisfeita com o posicionamento dele logo após a partida, a questão de não ter topado e ter respondido de forma ríspida, até com palavrão, sobre a possibilidade de levar aquele... Eu estava bem em frente ali na passagem do jogador do Léo Ortiz e do Léo Pereira, quando passaram com aquele tradicional balde de gelo para levar para o Felipe Luiz ali. Eles passaram, saíram de dentro do vestiário sorrindo e tudo mais, mas o Gabigol passou lá para dentro, ficou lá dentro o tempo todo. Então a gente vai sentir exatamente a temperatura com a repercussão aqui do Maracanã, de como é que a torcida vai ter esse aceite assim ou não às atitudes do Gabigol depois de ser decisivo numa Copa do Brasil e agora está muito perto, muito próximo da sua saída. A gente não sabe se vai ter essa despedida ou não, mas o que se tem de informação é isso. Repetindo, o Gabigol não vai para a torcida, literalmente, vai ficar num camarote, possivelmente vai ter algum tipo de interação com os torcedores, e além disso foi uma decisão do departamento de futebol, da diretoria também, da cúpula da diretoria, presidente Rodolfo Landim, em afastar o Gabigol, e o Felipe Luiz, como funcionário, acatou essa decisão da diretoria rubro-negra. Então a gente passa agora rapidamente, Glaucia, a possível escalação do Flamengo de mais tarde, do técnico Felipe Luiz, porque no meio de tudo isso tem um jogo, né? 20 horas, o Flamengo está a 10 pontos do Botafogo, perdão. Se vencer o Atlético Mineiro, fica a 7 pontos, e aí todo mundo falava ali dentro, tudo pode acontecer também, quem sabe, muito difícil, mas quem sabe uma arrancada matematicamente ainda é possível, mas diante desse ambiente muito turbulento do Flamengo, parece ainda mais complicado. Então vamos lá, a possível escalação do Flamengo aí na tela, com 3 zagueiros, o Flamengo com 3 zagueiros, não tem, por exemplo, o Léo Ortiz, que está na seleção brasileira, mas ainda conta com outros defensores. Vamos lá então, o Flamengo muito possivelmente com Rossi, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Wesley,
Everton Araújo, Ayrton Lucas ou Alexandro, um jogador que, veterano, às vezes sente um pouco mais a parte física, mas tem possibilidade de entrar em campo também, fez 2 belas partidas nas finais da Copa do Brasil. Matheus Gonçalves, Alcaraz, Michael e Bruno Henrique no comando do ataque. E aí devemos ter também aquela festividade ali aqui no Maracanã com a apresentação da taça e tudo mais. Eu estou muito, na verdade, curioso, Glaucia, para saber como é que vai ser comportamento de torcida, comportamento de jogadores, comportamento de Felipe Luiz, taça que o Gabigol participou, enfim, tá um combo de emoções aqui no Maracanã. Eu quero ver como é que todo mundo, o mais curioso assim no Maracanã, creio hoje, vai ser a questão do comportamento de cada um. A gente vai observar muito de pertinho aqui para trazer tudo para o fã de esporte. Me desculpa se eu me alonguei aí, mas é que realmente o Flamengo está um pacote de emoções. A gente tem aquela plaquinha, figurinha que a gente manda no celular. Estamos há 0 dias sem sossego no Flamengo, sem silêncio. Contribua para melhorar esse índice, mas está um pouco difícil. Essa usa, hein, Pedro? Essa daí você tem usado bastante. O Flamengo sempre tem, né? E se tiver figurinhas novas, pode mandar também, que a gente gosta bastante, sempre muito útil. Mas estou contigo para ver como vai ser tudo isso, né? Os 2 times se reencontrando em um jogo de brasileiro. Os personagens que foram assunto no fim de semana seguem também. Então, sem dúvida que se justifica essa curiosidade para saber como vai ser esse novo encontro entre Flamengo e Atlético Mineiro. Ô, seu Cícero Melo, chega aqui com a gente também para trazer as informações aí do Galo para o jogo dessa noite. Tudo bem, amigo? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Obrigado, Glaucia. Um beijo para você também, na Mari Pereira, um abraço do Paulo Calçade e no Fã de Esporte. Nós estamos aqui do lado de fora, no entorno do Maracanã, na rua Eurico Rabelo. Como faltam aí quase 4 horas para o início da bola rolar, 18, porque se ele perder a Libertadores para o Botafogo, nós vamos ter 8 brasileiros na Libertadores. Vai ficar dependendo do grande rival do Atlético, Cruzeiro, ganhar a Sul-Americana contra o Racing da Argentina, que abriria mais uma vaga, a 9ª. Então, o Atlético, claro que não vai torcer para o Cruzeiro, mas tem que fazer uma boa recuperação no Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, na 14ª rodada, no dia 3 de julho, na Arena MRV em Belo Horizonte, o Flamengo foi lá e venceu por 4-2. O Tite ainda era o técnico rubro-negro. Esse ano foram 3 jogos entre o Flamengo e o Atlético, 3 vitórias do Flamengo. O Atlético não conseguiu vencer ainda, nem empatar com o Flamengo. Espera que hoje possa reverter essa situação, pelo menos um empate aqui no Maracanã. No Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro já não vence há 5 jogos. São 3 derrotas, 2 empates, né? E o último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu para o Atlético Goianiense, o último colocado por 1-0 lá em Goiânia. A última vitória do Atlético Mineiro no Brasileiro foi na 27ª rodada, dia 22 de setembro, venceu o Red Bull Bragantino por 3-0. O técnico Gabriel Milito tem muitos desfalques. Vários jogadores estão aí na data FIFA convocados para suas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Guilherme Arana, lateral esquerdo, está até com uma torção no tornozelo, né? Está fora do treino do Brasil, fora do primeiro jogo, mas está lá na seleção brasileira. O Alan Franco está cedido à seleção equatoriana, que é volante ele. Júnior Alonso joga de zagueiro, lateral esquerdo, está cedido à seleção do Paraguai. E o Eduardo Vargas, que é reserva no Atlético, ele está servindo a sua seleção, a seleção chilena. Hoje o Atlético tem 2 jogadores que não podiam atuar na Copa do Brasil, e no Brasileiro eles podem jogar. E o Daverson está voltando, grande jogador, grande atacante, folclórico, mas grande atacante. E o Fausto Vera, já tinham jogado por outras equipes, Corinthians e Cuiabá, na Copa do Brasil. Mas no Brasileiro eles podem jogar, repito. E o Paulinho, que só vinha jogando nas Copas, vindo de lesões, está sendo preservado para as Copas, como agora o Atlético precisa, de qualquer maneira, pontuar no Campeonato Brasileiro, se recuperar, ele vem com a delegação, vem para o jogo, só não se sabe se vai começar jogando ou não. Vamos colocar na tela aí a provável escalação do técnico Gabriel Milito para o jogo das 8 da noite, a escalação do Atlético. Tá chegando aqui com os torcedores do Flamengo, vou pedir para segurar um pouquinho para a gente bater um papo, vou dar a escalação do Atlético. Então, o time provável do Atlético: Everson no gol, uma linha de 3 zagueiros com Saravia, que é lateral direito, mas joga ali improvisado também na zaga, Batalha e Lianco. Na ala direita, o Scarpa, Gustavo Scarpa, e na ala esquerda, o Rubens. Os 2 volantes, Otávio e Fausto Vera, e o Zarate completando o meio de campo. E na frente fica essa dúvida: Daverson ou Paulinho e o Hulk. Agora sim, chegaram alguns torcedores, faltando muito tempo. Começa o nome, amigo, que bairro que vocês são?
somos do Rio, mas moro aqui, mas sou do Rio Grande do Norte, Natal. Ah, que legal, Natal é uma terra muito bonita, gosto muito de Natal. Tá levando fé nesse Flamengo hoje, ganhou a Copa do Brasil, já tem o Atlético de novo pela frente, né? E o Gabigol não vai estar presente, foi afastado pela diretoria do Flamengo. É complicado, né? Só ele sabe a situação dele, porque afastou, né? A gente não sabe, nós devemos julgar porque a gente não sabe de nada, só quem sabe ele mesmo. Então... Ele afastaram porque ele deu essa declaração que vai sair do Flamengo, que tá fora do Flamengo no ano que vem. Mas não é motivo de afastar ele, né? Ele tem contrato ainda, então ele tem jogar. Ele tem que jogar ainda, né? Vai receber, então... Você acha que ele deveria jogar? A diretoria deveria colocar ele para jogar mesmo assim? Deveria, porque tá cumprindo o contrato ainda. Manda um recado aqui pro Gabigol. O que você pode falar pra ele? Manda aí, Gabigol, fala aí. O que eu mando pra Gabigol é que ele cresça mais, né? Seja um jogador obediente, para não ter essas situações que tá tendo, né? De vestir camisa do próximo. Eu acho que não tem nada a ver vestir uma camisa do próximo, não tem nada a ver, que já saiu do jogo, pra mim, saiu pra rua, pode vestir, eu entendo, né? Quanto vai ser o jogo hoje? Eu creio que seja 2-1 pro Flamengo. É a esposa? É. Como é seu nome? Joyce. Você gosta do Gabigol? Gosto, sim. Muito jogador ele. É o jogador que você mais gosta, Flávio? Isso. Manda um recado pra ele. Gabigol, boa sorte aí e que você seja abençoado por Deus na sua nova fase aí da sua vida. E temos muito orgulho, né? Você trouxe muitos troféus pro Flamengo. Não é o nome do menino, não? Josué. Quantos anos? 3 anos. 3 aninhos. Já é a primeira vez que ele vem na cara? Primeira vez, nós também. Primeira vez. Então, um bom jogo aí pra vocês. Tudo de bom. Pessoal de Natal, Rio Grande do Norte. Bela Natal. Então, o clima é esse. Os primeiros jogadores, torcedores do Flamengo, chegando aqui no Maracanã, a gente registrou, são de Natal e são a favor do Gabigol. Acham que o Gabigol deveria jogar mesmo com essa polêmica toda. Voltamos aos estúdios aí com vocês. Valeu, Cícero. Trouxe as informações do Galo, já encontrou a família ali. A família é muito querida, né? Nossa, que bacana, né? Isso é que é o espírito, ok, ele não vai ficar, que seja feliz. Foi feliz aqui também, mas o raciocínio ali do amigo também faz sentido. Tem contrato. Tá recebendo? Tá recebendo. Não deixa de ter razão, tem um bom ponto torcedor aí também. Bom jogo para a família. Agora, amigos, outro ponto também para os dois lados. Muitos desfalques, times bem mexidos, bem mudados. Mas para o Galo isso é mais preocupante, né? É um jogo que de fato, atualizando tabela, o Galo precisando também dar esse salto, se colocar melhor, para não depender ainda de decisão, de Libertadores e tudo isso. Eu acho que é um jogo que para o Galo tem um peso muito maior. Com certeza, assim, o Milito chegou a falar, né, nesse processo de avançar nas Copas, que objetivos foram atingidos nas Copas, mas que ele imaginava ali um Campeonato Brasileiro diferente para o Atlético. E, de fato, o Atlético pagou muito pelo preço de Copa América, por essas oscilações, pelas lesões, pelo elenco curto mesmo, né? O Milito, ele precisou reinventar o Atlético da maneira como ele enxergava, visando muito as Copas. E é uma tarefa muito difícil contra o Botafogo. Então, você contar exatamente com essa final, para você ter a sua temporada seguinte quase que definida, não tem como. Então, agora o Atlético tem que correr atrás justamente de todos os pontos que deixou no campeonato, pagando preço por oscilar tanto. Pensando no Flamengo e no Atlético, né, cada um tem uma missão aí diferente a partir de agora. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil, era muito importante, está na Libertadores da América, mas o ano não acabou. Então o Flamengo não pode, ele tem desfalques, isso não tem como lidar, tem que aceitar. Mesmo assim, o time que vai a campo é um bom time. Se você imaginar a quantidade de desfalques que o Flamengo tem e transportar esse número de desfalques para outro clube no Brasil, pegando jogadores de seleção e titulares, você arrasa as equipes. E no Flamengo você não arrasa o time. O time ainda vai com uma equipe muito boa, né? Então, esse é um ponto a ser considerado. Segundo, está classificado, já está na Libertadores, o ano não acabou. E tem também o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz, é preciso pensar nele também. E aí está o time do Flamengo. O Everton Araújo, que jogou, ele foi escolhido pelo Felipe Luiz para jogar, né, na Copa do Brasil. Então tem o Wesley, tem Ayrton Lucas, ou pode ser o Alexandre. Veja, você tem aí 2 laterais que são jogadores de nível de seleção, um trio na zaga, mais Bruno Henrique, Alcaraz, Michael, Matheus Gonçalves. Então, time ruim não é. A questão do Flamengo é qual vai ser o comportamento da equipe a partir de agora.
Porque eu acredito que o Felipe Luiz, até o final do Brasileiro, vai tentar motivar ao máximo o time para continuar obtendo resultados, porque ele, como treinador, está só começando. E ele precisa se consolidar. Não é o título da Copa do Brasil que definiu tudo. Embora ele tenha uma participação extraordinária na conquista do título. Não foi apenas alguém que pegou o trabalho do Tite e levou para a final. Foi alguém que transformou um trabalho que não estava funcionando, não estava mesmo, num time campeão. Esse é o ponto. Lado do Atlético Mineiro. O Atlético tem 2 jogos a menos em relação à maioria das equipes que estão acima dele. Com 2 vitórias nesses jogos a menos, ele iria 47 pontos, que é a mesma pontuação do Cruzeiro, que está no G7. E ele não tem vaga garantida, né, na final de Libertadores da América. E o Atlético precisa estar bem, superar a derrota para o Flamengo, estar muito bem, porque daqui 17 dias vai ter a final da Libertadores. Não dá para ficar chorando, perdemos, tal. É preciso esquecer, é difícil, mas esquecer a derrota, e o Flamengo não te permite esquecer, porque é o adversário do próximo jogo, e o clima foi muito quente na final, mas ele precisa jogar para se preparar para uma final de Libertadores da América. E se tiver que segurar jogador, vai segurar para ter o melhor time possível na final da Libertadores da América contra o Botafogo. Então, aparentemente, aquele jogo que se fala, o Flamengo já é campeão, o Galo só está pensando na final, não é não. É um jogo no meio de uma data FIFA super importante para os dois. E vamos ver o que acontece, porque os desfalques atrapalham, mas todo mundo precisa estar em condição de jogo, principalmente jogadores do Galo, que tem a final da Libertadores da América. Vou pedir, pessoal, colocar de novo o provável Galo para esse jogo também. O Cícero lembra, né, de 2 jogadores que não podiam